Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica FUE, ou FUE, ou FUE de implante capilar. É uma técnica que consiste na retirada de folículos de uma área, que seria a área doadora, e transportar esse folículo para a área receptora, que pode ser a sobrancelha, que pode ser o couro cabeludo, que pode ser barba ou qualquer outra área do corpo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada fase. O que a gente vai precisar para essa cirurgia? Basicamente, um rotor, que é uma maquininha que gira nos dois sentidos, horário e anti-horário. Essa ponteira ela vai acoplada a um punch. O punch é essa estrutura aqui, vou chegar aqui mais perto, que ela é oca, é uma broca oca. E esse oco é o que vai englobar, é o que vai abraçar o folículo e cortá-lo até a hora de ser retirado. Nós vamos precisar de uma pinça extratora, que é essa pincinha aqui, um pouquinho mais robusta. Ela vai retirar os folículos, depois nós vamos demonstrar aqui na nossa boneca, ela retira o folículo. Nós vamos precisar de uma pinça para implantar, é uma pinça mais delicada que não machuca o folículo, porque o folículo, uma vez retirado, quanto menos manipulado e quanto menos traumatizado ele for, maior a chance que esse folículo vai ter de sobreviver. E nós vamos precisar de um instrumento para confeccionar os canalículos onde nós vamos implantar, os canalículos que vão receber estes folículos. Aqui eu só estou exemplificando com um pouquinho de cabelo, que é quase impossível que a gente retire os folículos do nosso manequim, mas essa aqui é uma placa de Petri, onde ela vai numa geladeira para que os folículos sejam preservados. Então, basicamente, quando nós vamos fazer o implante, nós temos que ver a área doadora, se é uma área boa, porque se não for uma área doadora boa, os folículos que eu retiro podem fazer faltas, então vai ficar com o cabelo com uma pouca densidade. E desenhar a área receptora, que pode ser, como eu disse, o próprio couro cabeludo, a sobrancelha ou a área de barba. Aqui, a área doadora, nessa técnica que a gente usa, que é de cabelo curto, nós temos que necessariamente raspar o couro cabeludo. Então, essa broquinha, como eu disse, ela vai abranger o folículo, tá? Então, se chegar um pouquinho mais perto, a gente vai conseguir ver. Então, ela abraça o folículo e vai até o fundo, ó. Tá? Para uma área mais ou menos de 1 centímetro quadrado, eu posso tirar de 18 a 25 folículos em média, mais ou menos. Então, uma vez que eu tenha feito esse processo de retirada do folículo, ou seja, de selecionar os folículos, eu vou vir aqui com a minha pinça e vou retirar um por um. Esses folículos eles saem bem bonitinhos, né? Então a gente acopla nessa plaquinha de Petri. Feito essa primeira etapa, nós vamos para a etapa de confecção dos canalículos. Então a primeira etapa é essa de extração dos folículos e a anestesia é local, tá? O paciente é levemente sedado ou não. Então ele sempre fica na posição de decúbito ventral, que é nessa posição. Quando nós vamos fazer o implante propriamente dito, a nova área selecionada vai ser anestesiada e o implante ele é realizado. Então aqui só também para exemplificar para vocês como é que eu faço os canalículos. O cabelo ele tem uma determinada inclinação, cada tipo de pessoa é uma inclinação. Então eu programo essa inclinação com a minha mão ou com esse próprio instrumento aqui. Então os canalículos são confeccionados desta maneira. Então eu venho, vamos dizer que ela fosse fazer bem aqui na entrada frontal, né? Então eu venho, confecciono estes canalículos, ó, confecciono. E nós também temos umas medidas certinhas entre um espaço e outro, e também vai depender da quantidade de folículo que nós retiramos. E a técnica de implantação, que eu vou nos canalículos que eu selecionei, que eu fiz, né? Venho, implanto. Opa! Vamos mais um. É uma técnica bem artesanal mesmo, tá?
Então, implanto. Então, já vejo que o cabelinho ficou, né? Vamos fazer mais uns para que vocês vejam. Vamos dizer que fosse na sobrancelha, o implante ia ser assim também, tá? E lembrar que esses folículos aqui, eles são aqueles pequenos, tá? E sempre no sentido do pelo, do crescimento do pelo do paciente. Tá? Mais um pouquinho aqui só para que vocês vejam. Tá? Então, técnica de implante capilar fio a fio. Por que fio a fio? Porque eu extraio unidades foliculares que são, então, recapitulando para vocês, essa estrutura do pelo junto com a glândula sebácea. Tá? Então, é fio a fio porque eu venho, retiro de uma área e fiozinho por fiozinho eu vou reimplantando. Os próximos vídeos nós falaremos um pouquinho mais sobre o pós-operatório, o que o paciente tem que fazer, quais são as medicações que ele tem que tomar e vou falar um pouquinho sobre os resultados. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida das pessoas que têm dúvida. Um abraço!